Olá pessoal, mais uma aula, Biologia, professor Denis. Continuando, vamos estudar hoje, gente, a vida nas células, né? A vida nas células, ou seja, a gente vai agora para o microscópico, né? Para aquilo que é de menor na vida, né? Que é uma célula, né? O menor ser vivente pode ser uma célula. No nosso caso, né, da espécie humana, a gente é composto de bilhões de células. Bom, mas então vamos fazer um histórico, né, de como que começou o estudo da célula, como que a gente chegou nesse ponto hoje de usar microscopia eletrônica, chegando a resoluções assim infinitesimais, né? Hoje os microscópios, eles conseguem enxergar, né, a nível de nanômetro, ou seja, isso é infinitesimal, né? São resoluções muito pequenas, né? Mas então, isso tudo começou com a descoberta da célula, né? No século 17, ou seja, 1650, vamos colocar mais ou menos essa data, né? Descobrimento da célula, 1650. Isso só foi possível através do desenvolvimento de lentes, né, que são os microscópios, né? Então, o inglês Robert Hooke, né, no século 17, mais ou menos 1650, observa a cortiça, né? Cortiça é a rolha. A rolha é uma casca de uma árvore que morreu, né? Aquela casca morreu e se despregou da árvore. Ali ele observou que ele fez uns cortes fininhos e observou aquilo ali no microscópio. Como é que ele observou aquilo ali? Que eram pequenas quadradinhos assim, olha, né? E aqui oco, né? Ou seja, só tinha essa linha aqui, ó, um quadradinho, uma linha. Aqui era oco, aqui é oco. Aqui passa a luz e aqui passa a luz. Ele chamou isso de célula, porque célula nos nomes gregos latinos significa quarto, célula, né? Aquilo que, então, isso aqui lembra muito o quê? Uma célula, um quarto, né? Com as quatro paredes. Daí ele deu esse nome de célula. Na realidade, uma célula, ela é preenchida, né? No caso aqui, a cortiça, a rolha, são células mortas, células vegetais mortas. Robert Hooke tinha um microscópio até bonzinho, chamado microscópio composto, que ele tinha várias lentes, né? O microscópio do Hooke, se a gente for observar, ele colocava aqui o objeto a ser observado aqui, aqui entrava a luz, né? A pessoa ficava olhando aqui, o objeto era colocado aqui, aqui ele colocava a luz, né? Geralmente era um espelho que pegava a luz do sol aqui e jogava para cá, né? Nessa época não existia pilha nem eletricidade. Então aqui tinha lente e aqui tinha lente, né? Aqui tinha lente e aqui tinha lente. Eles chamavam de microscópio composto, porque passa de duas lentes para ser observado. Outro também que pode ser considerado o pai da descoberta da célula, né? É o holandês Leeuwenhoek, né? Ele observou bactérias, células sanguíneas, né? O sangue. O microscópio dele era bem simples, tinha só uma lente, né? Então, o microscópio dele era mais ou menos assim, né? Aqui ele colocava o objeto a ser observado aqui, e aqui a pessoa que ia observar ficava aqui, né? E aqui ele segurava aqui como se fosse um picolé, né? Imagina um picolé, o palito, o picolé aqui, e aqui tinha uma aberturazinha para ele observar, aqui que estava a lente, e aqui ele punha o objeto a ser observado, tá, gente? Então, depois dessa época aqui, ó, né, 200 anos depois de 1650, já começam, né, lógico que avançou muito mais os microscópios, as observações, as pesquisas, né, avançaram muito e os cientistas, então, criaram o que chama-se teoria celular, né.
Teoria celular, ela vai definir exatamente o que é um ser vivo, né? O que é uma célula, né? Toda célula, todo ser vivo tem de ser uma célula, né? Tem de ter uma célula, pelo menos, para ser considerado um ser vivo, né? Então tá aqui. Então vamos lá. Então, ser vivo, para Schleiden e Schaum, né, são os principais cientistas aí, os teóricos dessa teoria celular, é o Schleiden e Schaum, né? Bom, o que eles definiram em termos de... Lógico que deve haver bastante discordância com relação ao que define uma célula e um ser vivo, né? Principalmente com relação ao vírus, né? O vírus, por exemplo, né, que a gente está muito em voga o assunto por causa do Covid, do corona. O corona é um vírus, né? Ele não é considerado um ser vivo. Nós vamos ver por que o vírus não é uma célula, então, né? Para ser vivo tem de ter pelo menos uma célula. O vírus não é considerado uma célula. Por quê? Né? Então, aí para isso criou-se a teoria celular para definir o mínimo que um ser vivo precisa ter. Então, todo ser vivo tem célula, né? Exceto os vírus. Toda célula vem de outra célula, né? Quer dizer que uma célula ela tem de reproduzir, né? Ela tem de partir-se em outra, né? Ela tem de se bipartir ou partir-se em outra, reproduzir. Né? Toda célula tem metabolismo, ou seja, ela gera calor, né? Ela produz energia, né? A célula, então, ela tem metabolismo, ela faz reação química. Para você ver que isso já, o vírus quando ele está fora do corpo, né? do ser vivo que ele parasita, esse vírus, né? Ele não tem metabolismo, né? Fora do corpo que ele parasita, ele é como se fosse uma cápsula mesmo, né? Ele fica ali cristalizado, né? Como se fosse uma gema. Tá? Outra questão, tem material genético. Então, toda célula, todo ser vivo tem material genético. Daí a controvérsia. Então, o vírus, quando ele está fora do corpo, ele tem material genético, mas ele não tem metabolismo. Então, chegou-se a um consenso que o vírus não é um ser vivo. Tá certo, gente? Embora ele possa parasitar uma pessoa, por exemplo, no caso do Covid, ele parasita seres humanos, né? Tipos de células, gente, continuando, vamos para tipos de células, né? Então, depois de teoria celular, a gente tem de saber que a gente vai detalhar mais, a gente vai aprofundar mais, né? Porque existem vários tipos de células, né? Existem as células vegetais, existem as células animais, certo, gente? Então, os cientistas classificaram as células em procariotas e eucariotas. Procariotas vem de pró. Pró significa anterior, né? É o mais primitivo. Exemplo, bactérias, né? As bactérias são procariotas. Qual a definição de procariota, né? É sem membrana nuclear. Então, é uma célula sem membrana nuclear. Tem DNA, viu, gente? Né? Tem material genético, olha, né? É outra classificação aqui de teoria de célula, de ser vivo, né? Todo ser vivo tem de ter material genético. Mas no caso aqui do procariota, né, que são as bactérias não têm uma membrana envolvendo esse material genético, que é o núcleo, né? Aí vem as células eucariotas. Eucariotas significa eu é verdadeiro, aquilo que existe, né? E carion significa núcleo. Então, é aquele que tem núcleo verdadeiro, ou seja, aquele que tem um núcleo com uma membrana. Isso são os eucariotas. E entra aí, ó, a gente, né? As células vegetais e nós com as células animais. Nós estamos aqui dentro das células animais, né? Então, veja que as células animais, né, das plantas, das árvores, elas são eucariotas, né? Se eu for ver, for estudar mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar as células vegetais, né? O que compõe uma célula vegetal, a gente vai ver que ela tem um núcleo, né, um DNA lá dentro, e esse DNA está envolto por uma membrana nuclear. A mesma coisa acontece com os animais, né? Então, por isso, são, de uma maneira geral, são classificados como eucariotas.
é uma outra questão, né? As células vegetais, elas produzem os seus próprios, sua própria energia, né? O açúcar, né? É produzido pela planta, ela se alimenta desse açúcar. Então eles são considerados, né, autótrofos, ou seja, aqueles que fazem, trófo significa alimento, aqueles que fazem os próprios, auto é aquele é o próprio, né, aquele que faz o seu próprio alimento, autótrofo, né? Nós somos os animais, nós somos heterótrofos, ou seja, aqueles que não são diferentes, né? A gente precisa fazer, comer, a gente precisa absorver alimentos de fora, né? Bom, uma observação, gente, importante. Todas essas células têm ribossomos, membrana e DNA. O que tem em comum entre os procariotas e eucariotas, eu não estou falando aqui de vírus. Eu estou falando de procariotas e eucariotas, ou seja, bactérias, células vegetais e células animais. Todas elas têm ribossomos. Nós vamos estudar o que é, é uma organelazinha, né, que tem dentro de toda célula bactéria, célula vegetal e célula animal. O ribossomo, ele produz energia, né? Ele é a pilha, né? Ela é a pilha, o ribossomo. Perdão. O ribossomo, ele é uma proteína que vai degradar, vai fazer proteína, né? O ribossomo, ele é a fábrica da célula, né? O ribossomo, ele vai produzir proteína, né? Então, veja a importância. Todas as bactérias, células vegetais e animais têm ribossomos, né? São proteínas que vão produzir outras proteínas, né? São ribossomos. É a fábrica das células. Toda célula também, desses três tipos, tem membrana, tá? E também tem um material genético, no caso DNA. Prosseguindo então, gente, vamos adentrar mais. Vamos estudar então agora as células com relação às suas membranas, né? Porque a célula, igual eu falei, né? Lá no começo, lá, o Robert Hooke, quando ele observou a cortiça, ele viu que tinha, ele deu o nome de célula, né? A célula, ela tem o quê? Ela tem repartições, né? Ela tem limites, ela tem membranas ou paredes, né? Que separam ela do meio externo, né? Então a gente tem o meio interno e o meio externo. Interno, externo. Então, o que delimita o meio externo do meio interno de uma célula é a sua membrana, né? Qual a função dessa membrana, gente? Isolar e comunicar, né? Ela serve para isolar a célula do meio externo, né? E também para enviar sinais, né? Então a membrana ela comunica, né? Bom, vamos estudar então a estrutura. Veja que a gente já está estudando, particularizando, né? Nós estamos entrando dentro da célula, né? Nós estamos estudando a parte mais externa da célula, que é a membrana. E lembrando que aqui nós estamos falando de, pode ser membrana de bactéria, membrana de célula vegetal e membrana de célula animal, né? Então, nós vamos estudar todas as partes da célula. Nós estamos começando de fora para dentro, que são as membranas celulares, né? Então, vamos lá. Item 3, membranas celulares. Item ponto 3, 3.1. A estrutura dessa membrana, né? Toda membrana celular, gente, ela tem proteína e fosfolipídios, né? Proteína, vocês conhecem, é fácil de lembrar, né? São proteínas. O pessoal que faz academia aí sabe muito bem a importância da proteína. Então, toda membrana tem proteína. Eu fiz um desenhozinho aqui da membrana, né? Bom, a proteína, pessoal, está representada nessa bolinha rosa aqui, né? Essas bolinhas rosas aqui são as proteínas que vão fazer parte da membrana. E os fosfolipídios, né? Lipídio é gordura, né? É sinônimo de gordura. E fósforo vem de fósforo. Então eu vou associar uma gordura a um fósforo e isso daqui as proteínas para formar a membrana da célula. Um detalhe, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, aqui eu não desenhei todos os fosfolipídios com suas proteínas, né? Mas eu coloquei aqui, gente, que elas são
camadas duplas, né? Camadas duplas, certo, gente? Tá bom? Então, a membrana plasmática, ela é dupla, tá certo, gente? Ela é uma dupla camada, ela é uma dupla camada lipídica, né? Toda célula tem duas camadas, né? A membrana da célula, de todas as células, ela é uma bicamada lipídica, ou seja, tem gordura por fora e tem gordura por dentro, né? Tá certo, gente? Então eu estou desenhando aqui o meio externo, né? E o meio interno. Então aqui está a membrana celular, né? Por exemplo, de uma célula minha, por exemplo, aqui está a membrana externa, tá? Aqui está a parte interna, aqui eu estou desenhando dentro da célula, aqui eu estou no meio da camada lipídica e aqui está o meio externo, tá certo, gente? Bom, as teorias mais modernas, né, elas vão dizer o seguinte, então, que aqui estão os lipídios, tá? Aqui está o fósforo, tá certo? Eu falei proteína, mas aqui está o fósforo, tá? O fosfolipídio, é isso daqui. E as proteínas, na realidade, elas estão aqui, ó. Elas podem ser proteínas assim, né, que ficam voltadas para o meio externo, pode ter proteína que fica assim só voltada para o meio interno, e pode ter proteína que é chamada proteína transmembrana, que ela atravessa de um lado ao outro, né? Então você pensa, olha, o que eu tenho aqui no meio externo? H2O, que é a água, e no meio interno? H2O. Aí você fala, não, mas a gordura, né, os lipídios, eles não se misturam na água, né? A gordura é apolar e a água é polar, né? A água não se mistura na gordura. Como é que a célula, né, o ser vivo resolve essa questão, né? Então, a parte de gordura, ela fica voltada para dentro. Então, a parte, o lipídio, essas perninhas azuis aqui, ó. Na realidade, são três, né, são três perninhas aqui. Essa outra perninha aqui, tá certo? É o colesterol, é uma outra gordura, né? Não precisa saber isso, mas aqui, ó. Então, aqui tá a cabeça de fósforo. Essa aqui é uma gordura, aqui é outra gordura, aqui é o colesterol, que é uma gordura também. E aqui o fósforo. E aqui está a membrana externa e a parte interna. Então, o que a gente pode perceber aqui, gente? Que a parte da gordura, de lipídio, né, a camada fosfolipídica, fica voltada para dentro, porque assim ela não fica em contato com a água, né? Ela foge da água, ela é hidrofóbica, né? Ela foge da água. E o fósforo, que ele tem uma certa positividade ou uma certa negatividade, ou seja, ele tem uma polaridade, ela pode ficar em contato com a água sem problema, tá certo? Nós não vamos entrar em detalhe por que o fósforo ele se combina com a gordura aqui, sendo que ele é um pouquinho polar. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, isso é química, não vamos entrar nesses detalhes aqui. Mas imagina algo assim, ó, o sabão, por exemplo, né, o detergente, ele limpa tanto gordura quanto se mistura na água, né? Então, ele tem uma parte que é polar e a outra parte é não polar. E assim consegue então se associar dessa forma o fósforo com a gordura, tá bom, gente? Então, de uma maneira bem simples seria isso. Bom, então a camada, então, a membrana celular, ela é uma bicamada. Importante isso daí, isso cai muito, né, gente? Você tem que saber isso. A membrana de todas as células dos seres vivos, ela é uma bicamada fosfolipídica, ou seja, o fósforo fica assim voltado para o lado da água, tanto do meio externo quanto do meio interno da célula, e aqui na parte de dentro fica a gordura. Então, essa é uma camada, essa é outra camada. Então, é uma bicamada, né? E as proteínas? Né? Você falou que toda membrana tem proteína e associada a fosfolipídio. Então, o fosfolipídio é isso daqui e as proteínas vão ficar associadas aqui, olha. Né? Então, essa
é a membrana interna, a parte, né, interna. Aqui fica uma proteína, aqui pode ficar outra proteína e aqui outra proteína. Então, essa é a teoria mais aceita atualmente sobre membranas celulares, tá? Aí, aqui, ó, por exemplo, tá explicado, né, como que, por exemplo, entra água, como que a insulina leva o açúcar, né, a glicose para dentro da nossa célula. Tudo isso daqui, então, vai explicando esses fenômenos, esses mecanismos celulares, né? Bom, gente, então, agora, particularizando, o que mais que a gente pode estudar de membrana celular, né? Ela transporta, eu já adiantei, né? Dei um spoiler para vocês, né? O transporte através de membrana pode ser um transporte ativo ou passivo, né? Ou seja, tem de entrar a substância aqui, porque a célula precisa de energia, igual eu falei para vocês, o açúcar produzido lá pela planta e é introduzido no nosso corpo pela alimentação e a digestão, ele tem de passar por essa membrana aqui, né? Ele tem de entrar para dentro dessa membrana. E para isso existem mecanismos altamente especializados e complexos para esses transportes, tá? Existe o transporte, então, ativo, que é com gasto de energia, tá certo, gente? Por exemplo, quando o açúcar, a glicose, ela vai entrar para dentro da célula, tem aqui uma proteína, tem enzimas que vão jogar esse açúcar, essa glicose para dentro da célula. Isso gasta energia, né? Existe também o transporte passivo, né? Que é, por exemplo, a difusão, né? Quando você pega um copo d'água, por exemplo, e joga ali uma gotinha de uma tinta, por exemplo, e deixa lá, né? No outro dia você vai ver que a água está toda azul, né? Na hora que você jogou a gota, essa tinta estava só numa partezinha lá, né, da água. Passado horas, se dispersou, se difundiu, né? Ou seja, a água, ela entra também dessa maneira, tá certo, gente? Por difusão, né? Oxigênio entra por difusão, né? Passa diretamente pela membrana, né? Potássio, sódio, eles passam assim diretamente, né? Sem precisar do auxílio das proteínas aqui transmembranas, aqui, ó, né, por exemplo, né, o oxigênio ele passa de uma vez aqui por aqui, ó, o oxigênio ele entra, por exemplo, de uma vez, através de difusão, né. Bom, outra questão também, a célula também ela faz fagocitose. O que é fago, né? Cito vem de célula e fago que é engolir, se alimentar, né? Ela faz fagocitose, por exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma bactéria, por exemplo, não, uma bactéria não, vamos pegar um protozoário, uma ameba, por exemplo, né? O microscópio é um ser vivo de uma célula só. A comida está aqui, né? Essa célula ela faz assim, ó, ela emite projeções e até engolir essa substância aqui, se chama fagocitose, né? Se eu for fazer uma sequência, seria mais ou menos assim, né? A célula está aqui, aí num segundo momento a célula começa a emitir, né? Que a gente chama de pseudópodes, né? Ela emite projeções, né? A sua membrana aqui, ela começa a emitir, abrir, como se fosse uma boca mesmo, assim, numa sequência final, essa partícula está toda engolida aqui. Isso chama-se fagocitose. É uma maneira de transporte também, né? É uma maneira com que a célula se alimenta. Nós temos várias células que fazem isso daí, principalmente células de defesa, né? Glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso corpo, por exemplo, fazem fagocitose, né? Por exemplo, o vírus Covid, quando ele entra no nosso corpo, ele é um corpo estranho, tem muitas células ali que vão tentar engolir ele, tá certo, gente? Especializações, né? Então, as células, ela tem especializações. Isso aqui é uma especialização, né? Ela poder emitir pseudópodes, ela poder fazer fagocitose, né? Engolir uma substância assim, né? Fazer até, inclusive, se movimentar, né? Porque a ameba, por exemplo, ela se movimenta, né? Tudo isso daí são especializações da membrana, né? Agora, no nosso caso aqui, por exemplo, além disso daí, né? Que eu já citei aqui os glóbulos brancos, a gente tem microvilosidades. Lá no meu intestino, por exemplo, eu tenho célula lá especializada em absorver os alimentos que a gente come e digere, né? Então, são microvilosidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma célula comum, que é desse jeito,
E uma célula com microvilosidade é uma célula com isso daqui, são uma espécie de dedos, parece uma luva, né? Para que serve isso daqui, gente, essa especialização? Para aumentar a superfície de contato, né? A célula, ela tem, né, o alimento aqui, ó, ela entra em, por exemplo, aqui, ó, se fosse assim, ó, o alimento vinha aqui, tinha só isso daqui de contato. Olha, veja a superfície como aumenta, né? Então a água, por exemplo, que a gente toma, ela vem assim, dessa forma aqui, e absorve muito mais quantidade. Gente, também temos o que? Os desmossomos, né? Desmossomos serve para aderência lateral. Tem um pássaro aqui, pessoal, que está atrapalhando um pouquinho, mas já espero que passe logo. Tá, parece que já foi. Gente, desmossomos também são especializações. Lá no próprio intestino, vamos voltar para o nosso intestino, as microvilosidades. Então, eu tenho uma outra célula aqui, com microvilosidade também, tá? Bom, aqui, pessoal, existe, na minha pele também, existe muito isso, né? Existe especializações para fixar uma célula na outra, prender, como se fosse um zíper, né? Imagina um zíper, né? Prendendo uma célula na outra. Isso serve, por exemplo, a pele, aumenta a resistência da pele, a pressão, né? Quando a gente sofre uma queda, por exemplo, a pele toda não se rasga devido a essas microscópicas junções aí, né? São junções, né? São espécies de zíperes, né? Que seguram uma célula na outra. No intestino também tem muito disso daqui, né? Para evitar que os alimentos entrem aqui, ó, que eles caiam aqui diretamente, né? Então, por exemplo, o exemplo de junção, né? Desse zíper que eu falei, chamado desmossomos, né? Que são aderências laterais, né? O desmossomo é um exemplo. E zônula ocludens, né, zônula de oclusão, são verdadeiros. Imagina um cinto, né, que você usa para apertar a sua calça. Aquilo ali fica um cinto assim em volta. Imagina um cinto em volta dessa célula, como se fosse uma pessoa usando um cinto mesmo, né? A pessoa é a célula e esse cinto em volta da cintura. Então, é a mesma coisa aqui, é um cinto, né? Esse cinto tem todas as células aqui, né? Eles ocluem, né? Eles fazem um verdadeiro zíper aqui nessa parte daqui, fechando a célula. Só vai entrar, então, substância, água, etc., por aqui, ó. Né? Que aqui está o intestino, né? A comida passando aqui, só vai cair por aqui. Aqui, nesses meios aqui, não vai. E ajuda também a tensão, né? Gente, então, de membrana é isso daí. Próxima aula a gente vai falar de outras organelas aí internas da célula, tudo bem? Fiquem em paz, tudo de bom para vocês.